Olá! Então, hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica que, olha, todo mundo acha que conhece bem. A Torre de Babel, lá em Gênesis 11. Exato. Mas a ideia é ir um pouco além, né? Usando umas fontes, umas anotações que olham para o texto original, para o contexto da época. Isso. A nossa missão aqui é, tipo, desvendar umas camadas menos óbvias. O que realmente o texto sugere que aconteceu lá na planície de Sinar? Começando pela base, então. Vamos lá. A humanidade está toda unida, falando uma língua só. Aí decidem, vamos construir uma cidade e uma torre gigante. O motivo está lá em Gênesis 11, verso 4. Como é mesmo? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Basicamente, Fama e unidade forçada, né? exatamente. Queriam garantir o nome e a reputação e evitar a dispersão, que na verdade era parte do plano divino inicial, lá em Gênesis 1, de encher a terra. Boa. E aí vem a virada. A reação divina. O verso 7 de Gênesis 11 diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Uma ação bem direta. Muito direta. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Talvez pelo lugar. Onde é essa tal terra de Sinar? Então, Sinar é a Mesopotâmia. Mais especificamente, a região sul, onde ficavam a Suméria e depois a Babilônia. É assim, o berço das primeiras grandes cidades, da escrita. Faz todo sentido o palco ser ali. E a torre? A torre quase certamente é uma alusão aos zigurates, aquelas torres escalonadas enormes que os mesopotâmicos construíam. O mais famoso talvez seja o Etemenanque, lá na Babilônia, que muita gente conecta com Babel. Eram vistos como um elo entre o céu e a terra, sabe? Entendi. E essa coisa de fazer um nome? Não era só tipo, queremos ser famosos, né? Não como a gente pensa hoje. No mundo antigo, fazer um nome tinha um peso maior. Era buscar um status, uma reputação que durasse, quase como alcançar uma imortalidade simbólica, uma afirmação de poder, de autonomia, talvez até ecoando mitos locais sobre reis ou heróis que desafiavam os deuses, né? Interessante. Mas o ponto que me deixou mais intrigada e que a gente comentou antes é a linguagem lá no verso 7. Desçamos e confundamos. Plural. Aqui a coisa fica uau, muito interessante. Precisamente. É aí que o debate pega fogo. O hebraico original usa verbos na primeira pessoa do plural. Nós desçamos, nós confundamos. Isso é fascinante. E o que isso sugere? Bom, muitas fontes e pesquisadores, como por exemplo Michael Heiser, que você mencionou, vem aí uma indicação do conceito de conselho divino. A ideia de que Elohim, o Deus principal, não estaria agindo sozinho. Ele estaria deliberando ou agindo junto com outros seres celestiais. Um coletivo divino, então. Isso é bem diferente daquela imagem do Deus único decidindo tudo sozinho. Bem diferente. Claro, tem a interpretação judaica tradicional, do plural de majestade, como um rei falando nós para se referir a si mesmo. Sim, eu já ouvi essa explicação. Só que aí entram os estudos linguísticos. Parece que esse uso específico com verbos de ação na primeira pessoa do plural para Deus não era o padrão no hebraico bíblico daquela época. Isso, para muitos, reforça a ideia de que o texto talvez esteja mesmo descrevendo uma pluralidade ali na cena divina. Caramba. Ok, então, se a gente levar essa leitura do plural a sério, como é que isso mexe com algumas visões teológicas mais tradicionais, mais estabelecidas? Mexe bastante. Se a gente olhar só para o texto e para essa possibilidade, surgem umas tensões curiosas, né? Por exemplo, para o calvinismo, que foca muito na soberania total de Deus, na predestinação, essa intervenção divina em Babel parece muito uma reação a algo que os humanos fizeram por conta própria. Tipo uma resposta quase improvisada, né? Não algo planejado desde sempre. Cria uma tensão aí. Exato. E se a gente pensa no arminianismo, que valoriza mais o livre-arbítrio e uma interação mais dinâmica entre Deus e a humanidade, Sim. a forma da intervenção aqui é muito drástica, muito direta. Deus não só influencia, ele chega e pá! Reconfigura tudo, de um jeito bem radical.
pode parecer uma mão divina mais pesada do que essa visão geralmente enfatiza, entende? Entendo. É uma intervenção bem forte mesmo. E para o judaísmo, essa questão do plural continua sendo um desafio, então? Continua. O judaísmo rabínico posterior consolidou uma visão monoteísta muito estrita. Então, passagens como essa sempre precisaram de interpretações como o plural de majestade, ou Deus falando com anjos, mas anjos que não decidem junto, só ouvem ou executam. A leitura de um conselho que delibera de fato. Bom, isso desafia essa interpretação mais clássica. Nossa, quanta coisa numa história que parece tão simples na superfície. Então, para a gente resumir um pouco o que a gente explorou, Vai lá. a história da Torre de Babel não é só sobre orgulho e construção. É um relato denso sobre a ambição humana coletiva, encontrando uma resposta divina que textualmente é descrita no plural. E essa descrição complica um bocado as visões teológicas mais fechadinhas, né? Perfeito, a chave é essa. Conectar o texto ao contexto histórico suméria, zigurates, e prestar atenção nesses detalhes da língua, o plural, os verbos. Quando a gente faz isso, uma complexidade inesperada aparece. Mostra nuances sobre como eles concebiam Deus, a ação humana, e como as interpretações podem mudar quando a gente olha de perto. Exatamente. Se a gente liga os pontos, a compreensão se aprofunda muito. E, para a gente fechar, fica uma provocação no ar, baseada nisso tudo. Será que, para além da teologia, essa história não revela um certo medo, uma percepção de perigo nas culturas antigas em relação à humanidade muito unida, muito autônoma? Que tipo de poder, de status, essa galera de Babel estava realmente buscando alcançar, a ponto de provocar, na narrativa, uma reação divina tão fragmentadora? Uma ótima pergunta para se pensar. O que realmente assustou ali? Fica a reflexão.